Então, eu vou apresentar primeiro o professor Arthur, que vai ser o próximo a falar. O professor Arthur Crick de Lima é doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo e professor de filosofia na Universidade Federal de Lavras, além de ser pesquisador associado ao GT História da Filosofia Medieval e a Recepção da Filosofia Antiga. Seus temas de pesquisa incluem as transformações de Aristóteles na Antiguidade Tardia e sua recepção medieval, o problema do mal na filosofia medieval e teorias da alma. Nos falará hoje sobre o autor de sua especialidade, Averroes, cujo comentário ao De Anima de Aristóteles foi objeto de suas pesquisas de mestrado e doutorado, tratando da sua concepção de intelecto material e a relação entre vontade e pensamento, né, e sobre o qual também publicou vários artigos. Então, agradeço a presença, a contribuição do professor Arthur e o convido a vir adiante. Obrigado, Danilo. Bom, aproveito para agradecer o convite do professor Luiz. Aproveito para agradecer a professora Cecília. É um prazer estar de novo, né, compondo essa mesa, né? No último evento também estivemos aí na mesa, né, compondo a mesma temática, né? Isso é muito interessante porque são coisas que a gente tem que celebrar, né? Ou seja, montar uma mesa sobre pensadores medievais da Andaluzia são situações muito, muito difíceis de contemplar, né? E eu gosto muito de celebrar todas as vezes em que isso é possível, né? Mas, enfim, eu não poderia deixar de falar, né, também, obviamente, da ocasião do evento, né? É inegável para todo e qualquer participante desse evento a importância que o professor Carlos Arthur tem na formação de todos, né? Direta ou indiretamente, né? Eu sou daqueles casos em que eu fui mais do fã-clube do professor Carlos Arthur do que, de fato, tive efetivamente, né, a possibilidade de passar longas temporadas junto aí em ambientes de pesquisa, né? Posso dizer que eu conheci o professor Carlos Arthur primeiramente por suas obras, né? Ou seja, muito do que eu aprendi no início da minha vida de estudante de filosofia medieval foi graças às leituras que eu pude fazer dos textos do professor, né? E, posteriormente, né, aí sim, indo a São Paulo, pude ter um contato mais direto, né, assisti-lo, ouvi-lo, né, estar com ele em ocasiões como nas bancas das conclusões dos meus trabalhos, né, sobretudo a banca do meu trabalho de doutorado, né, contou com a ilustre presença do professor Carlos Arthur, né? E nesse sentido eu fico muito honrado, né, de participar desse evento, né? É algo que me deixa muito muito feliz, muito satisfeito, assim, né? Isso também é algo que precisa ser bastante celebrado, né? E sobretudo no que diz respeito a essa mesa, porque isso foi dito em outras ocasiões, né? Eu me lembro ontem da fala dos professores Lorenzo Mami e Moacir, né? Moacir Novaes falando sobre a importância do professor Carlos Arthur nos estudos aí de filosofia árabe, né? Nos estudos da filosofia medieval árabe, que de fato ele é um grande iniciador aí das gerações aí, né, de estudantes do tema, né? Se não obviamente o grande fomentador disso tudo, né? Então, só para introduzir o meu tema de hoje, né? Eu volto a Averroes, né? Depois de um tempo relativamente grande, distante do autor, né? Não especificamente do autor em si, mas do tema, né? Do intelecto material, porque, né, precisava dar uma transitada por outras coisas, né? Obviamente, tanto dentro do Averroes quanto fora. E a ocasião, né, de um colóquio de homenagem, de um evento de homenagem ao professor Carlos Arthur, eu achei interessante a ocasião para celebrar esse retorno, né? E eu penso muito nisso porque
eu terminei o meu doutorado há 6 anos atrás, né? Pensando com um problema, né? Um problema é que eu coloquei na minha cabeça que eu não havia dado o devido tratamento à questão do intelecto material, né? Eu acho que isso é uma obsessão saudável, né, que eu tenho com o tema, de achar que eu nunca vou conseguir completar essa história, né? Ou seja, então eu faço dessa ocasião um retorno, né? Ou seja, eu pretendo dar uma nova investida de fôlego, né, nessa questão, a partir, né, dessa nova investida que eu faço agora, né? Então, o tema, né, as 3 perguntas em relação ao intelecto material de uma certa maneira, uma abordagem célebre aí da questão do intelecto material, porque aponta, né, de uma maneira mais específica as razões, né, as razões pelas quais o Averroes vai sustentar aí o intelecto material como uma substância única e separada, né, que pode ser acessada, né, há uma garantia de natureza aí de que todos os indivíduos da espécie humana tenham acesso a essa instância, né? Com todos os problemas que isso acarreta, obviamente, né? Quem leu Contra-Averroístas do Tomás de Aquino sabe que essa questão incomodou bastante, né? Sobretudo ao Tomás de Aquino. Enfim, então eu passo diretamente aqui ao meu texto. Bom, um grande esforço intelectual parece ter orientado o tratamento das questões relacionadas ao intelecto no pensamento de Averroes. Né, ele lida com essas temáticas diretamente, né, em 7 obras, né, se a gente for considerar especificamente as obras em que ele lida com isso, né, ou seja, 3 comentários ao De Anima e 4 obras que nós costumamos chamar de obras originais, né, ou seja, são as obras onde o Averroes trabalha problemas mais contextuais, né, questões mais específicas do seu contexto, das discussões relacionadas ao seu contexto, mas que a presença da influência aristotélica se faz muito forte ali, né? E aí eu digo 7 obras, mas se nós formos em direção a comentários à metafísica, né, a outros comentários feitos a obras teológicas do Aristóteles, nós também vamos encontrar aí diversos pontos ali onde o Averroes vai enfrentar aí questões relacionadas ao intelecto, né? Um dos elementos centrais da análise, né, do intelecto para o Averroes parece ser a natureza do intelecto material, né? E, sobretudo, pesa aí a tese do intelecto material separado, né, desenvolvido na obra que nós conhecemos como o Grande Comentário ao De Anima. A consequência, né, mais famosa dessa tese, que é a fonte de grande polêmica no século XIII, latino, é a de um intelecto separado, né, que suprime toda e qualquer possibilidade de individualidade da alma humana, né? A passagem, por exemplo, do comentário do Tomás, né, do Contra-Averroístas do Tomás de Aquino, diz, né, que o problema de postular um intelecto material separado de todos os homens, né, um intelecto que seja único e separado para todos os homens, é que isso suprimiria, num primeiro momento, todas as responsabilidades, né, atribuídas aos indivíduos. Por quê? Porque não restaria nos indivíduos, retirado o intelecto material, não restaria nos indivíduos uma alma intelectiva que pudesse ser responsabilizada tanto pelos seus maus atos, né, pelos seus pecados, quanto ser bonificada por suas boas ações, né? Então, suprimiria a própria estrutura da doutrina cristã, porque não existiria mais uma alma individual, né? Uma alma intelectiva individual para ser julgada, por assim dizer, né? Essa é a grande
talvez a constatação mais geral, né, do problema que o Tomás de Aquino aponta. O interessante é que o próprio grande comentário prevê isso, né? Logo no início do comentário 5, né, já eu explico isso, logo no início do comentário 5, o Averroes aponta essa dificuldade, né? Eu cito o comentário 5. Ele diz: e se sustentamos que não é numerado pelo número dos indivíduos, né, o intelecto material, acontecerá que sua relação com todos os indivíduos existentes em sua perfeição última na geração será a mesma, donde será necessário que, se algum destes indivíduos adquire alguma coisa entendida, que esta seja adquirida por todos eles, né? Ou seja, a dificuldade é essa. O que impede, se o intelecto é único e compartilhado por todos, o que impede que todos os homens, na medida em que um pense alguma coisa, todos os homens pensem igualmente, né, essa mesma coisa? Então, são essas as dificuldades com as quais ele vai lidar, né? E, particularmente, ele faz isso tentando resolver 3 questões fundamentais, né, que eu vou apresentar aqui agora. Bom, antes de seguir para isso, eu preciso dizer o seguinte, né? Fundamentalmente, o que eu vou tratar aqui hoje vai girar em torno do comentário 5 ao livro 3, né? O Averroes tem ali, ele comenta, né, o De Anima inteiro de uma maneira extremamente detalhada, rigorosa, né? Mas ele explora cada uma das temáticas, né, que ele procura desenvolver no texto, a partir de comentários específicos, né? Então, se vocês pegarem a obra O Grande Comentário de Ânima, vocês vão ver comentários muito pequenos, comentários muito extensos, né? O quinto comentário é um comentário muito famoso, né? O quinto comentário ao livro 3 é muito famoso exatamente porque é o comentário em que o Averroes enfrenta, né, essa questão do intelecto material mais diretamente. Então, é sobre isso que eu vou falar, né? Sobre esse comentário que eu vou tratar, especificamente aqui hoje, na relação com essas 3 perguntas. Uma outra coisa também, que é importante não deixar de dizer, é que o grande comentário, né, eu poderia fazer uma outra conferência só sobre os problemas relativos ao grande comentário, né? Ou seja, uns problemas de autenticidade, problemas de relação do grande comentário com as demais obras, né, do corpus da obra do Averroes, né? Ou seja, é uma obra que goza de muita notoriedade porque foi palco de uma grande discussão, né, no século XIII. No século XII também, mas sobretudo no século XIII, com Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino, a polêmica averroísta, né, o Siger de Brabante, etc., fizeram com que essa obra especificamente tivesse grande notoriedade. Mas há grandes problemas, né, em aproximar essa obra do restante da obra do Averroes, né? O primeiro dos problemas é, de fato, a ausência do original árabe, né? O comentário que a gente conhece é uma tradução feita para o latim pelo Michel Scott, né? E como o Alain de Libérard gosta de mencionar na introdução da tradução parcial que ele fez, o latim é sofrível, né? Ou seja, é uma tradução ruim, né? Ele é muito enfático em dizer isso, né? Que é uma tradução muito ruim, né? Que deixa margem para muitas ambiguidades terminológicas, etc., muitos problemas, né? E, de fato, é isso, né? Ou seja, se eu fosse falar especificamente sobre os problemas que a obra tem, né, na sua participação efetiva no corpus das obras do Averroes, a gente teria que se voltar para uma outra conferência, né? Seria uma outra história a ser discutida aqui, né? O que justifica, né, em alguma medida, isso que eu estou fazendo aqui é um certo trabalho de compreender o arcabouço conceitual que está presente no grande comentário ao De Anima e que, né, em que medida, né, não vou falar em que medida isso participa ou não, né, da discussão da faculdade, né, de artes, né, ou seja, da polêmica na qual
o Tomás de Aquino se envolve, né? Mas o fato é esse, né? A importância conceitual do grande comentário dele, ela também é, né, relacionada diretamente aí a essa discussão da Faculdade de Artes. Ditas essas coisas, então, eu sigo, né, com a leitura. O início do comentário 5, né, como eu li na citação agora há pouco, já indica, né, o roteiro dessa separação que vai ser operada, né, que vai ser investigada aí pelo Averroes ao longo deste comentário. Os argumentos desenvolvidos por Averroes parecem sempre ter em mente indicar a presença e a relação, né, de tais características, né, de tal separação, né, em relação ao intelecto material, né? Já de início ele aponta aí uma primeira definição, né, que é uma definição que nos deixa um pouco perplexo, né, porque ela se parece um pouco aí com o que o Aristóteles apresenta no terceiro livro do De Anima, mas com uma nuance completamente distinta, né? Ele diz, eu cito: portanto, aquilo da alma que é chamado intelecto material não possui nenhuma natureza e essência que seja constituída conforme o que é material, exceto a natureza da possibilidade, enquanto é revelado através de todas as formas materiais e inteligíveis. Né? Uma das grandes dificuldades é entender isso, né? Por que o Averroes chama de material algo que não tem matéria, né? Ou seja, não tem matéria, né? O Averroes tem uma grande associação no seu pensamento, que é fazer uma certa relação entre o caráter de substrato que a matéria possui e uma certa potencialidade, né? Nós vamos ver que ele vai associar esses elementos em potência e matéria, né, de uma maneira muito particular dele, né, para poder justificar, entre outras coisas, aí, o postulado desse tipo de natureza para o intelecto material. Né? Esta primeira indicação, né, na citação acima, parece definir a tônica dos conceitos. Né? Neste caso, das perguntas, que eu vou dizer daqui a pouco, das perguntas que procura responder em relação a esse complexo postulado de uma substância como o intelecto material, cuja, né, como eu disse, cuja natureza não se constitui de nada que seja material. Né? E seu nome parece, num primeiro momento, estar associado a esse caráter possível de sua natureza, ao qual também se atribui a função de uma espécie de substrato para o conhecimento, como veremos. O que também chama atenção é a ausência de forma, seja de ordem material, seja de ordem inteligível. Já que há que se considerar, por exemplo, que resta muito pouco a utilizar como propriedade definicional de algo quando tais elementos, né, ou seja, a ausência de uma forma, por exemplo, já foi descartado. Né? Ou seja, então, tal rejeição inicial, no entanto, virá acompanhada de uma primeira tentativa de definição do intelecto material, não a partir de sua natureza, mas a partir de sua atividade, uma vez que suas características e mesmo a sua natureza parecem ainda estar, né, por Averroes, interditadas. E aí ele diz essa segunda tentativa de definição. Né? Ele diz, assim, portanto, a definição do intelecto material é aquilo que é em potência todas as intenções das formas materiais universais e não é em ato ente algum antes que intelija o próprio. Né? Estranhíssimas essas definições. Né? Elas me causam uma impressão de que o Averroes aparentemente está esvaziando, né, completamente o conceito de intelecto material de qualquer possibilidade inicial de definição. Né? Ou seja, há um certo esvaziamento dizendo, olha, é o seguinte, as categorias que nós temos aqui, né, para definir o intelecto material, nenhuma se aplica a ele. Né? Então, me parece que essas passagens iniciais do comentário 5, elas funcionem como uma espécie de limpeza de terreno, né? Vamos dizer assim, uma espécie de esvaziamento de qualquer definição prévia, né? De qualquer possibilidade de fazer um rearranjo já imediato do que seja o intelecto material,
porque as pretensões do Averroes são maiores, né? São mais intensas, eu diria. Parece-nos aqui que a introdução de tais interdições, ao mesmo tempo relacionada a uma atividade potencial, que já é estranho, né, falar de uma atividade potencial, indicará o postulado de uma entidade que nada possuirá em comum, nem com os entes compostos, nem com os entes puramente espirituais, né? Em outros termos, algo que não estabeleça comunidade nem com as inteligências separadas da matéria, bem como também não se encontra imiscuído nos seres compostos, nos entes compostos. Até o momento, as possibilidades definicionais parecem esvaziar ainda mais o sentido positivo da existência, né, da existência mesma de uma tal entidade. Este intelecto, né, a gente pode dizer já de início, constituirá um gênero único de ser, né, que possui a atividade, né, eu não sei até que ponto paradoxal, de não ser nada em ato até o momento em que se torna o inteligível em ato, por meio da ação ontologizante do intelecto agente, né, associado aí ao conteúdo recebido das intenções imaginadas pelo homem. Eu vou explicar um pouco o que significa cada uma dessas relações, né, que o Averroes está indicando. Além disso, estabelecer o intelecto material como uma inteligência separada envolverá posicioná-lo num nível de existência onde os seres são atos puros, princípio do qual não se pode afirmar que este compartilha de maneira plena, pois sua atividade é associada com algo relativo, mais a uma recepção, sendo mais diretamente associado à passividade do que com o ato, né, do que com a atividade propriamente dita, né? Até a novidade da tese do Averroes é exatamente a de chamar o intelecto material de substância, né? Dizer que ele é uma substância, né? Outros autores, né? E eu estou pensando aqui, por exemplo, no Alexandre de Afrodísia, que é um autor contra quem o Averroes se posiciona muito diretamente nesse ponto, né? Que vão tratar o intelecto material como uma espécie de disposição, né? Ou seja, então vão diminuir um pouco essa importância celeste da presença desse intelecto, né? O Averroes, que parece gastar muitas fichas, né, em investir nessa, né, dessa maneira intensa, né, de chamar mesmo o intelecto material de substância, né? Nós vamos ver que é uma fonte de problemas, né? Isso aí, na verdade, é uma grande fonte aí de problemas. Um dos problemas iniciais, por exemplo, que aparece no livro 3 do Grande Comentário, é o da maneira como este intelecto se relaciona com os seres humanos e como este último mantém, né, os seres humanos mantém sua individualidade preservada, mesmo estando privado dessa faculdade em sua alma. Né? O problema que eu disse anteriormente, se o intelecto é compartilhado por todos, por que um, quando pensa alguma coisa, né, automaticamente todos os outros indivíduos da espécie humana não pensam esta mesma coisa? Né? Como é que a individualidade pode ser preservada diante disso? Né? Algumas etapas dessa operação já foram, por exemplo, analisadas por ele, né? O Averroes, antes de chegar no intelecto material, ele ataca, por exemplo, a atuação do sentido interno cogitativo, né? Da faculdade cogitativa nesse processo. Nós vamos ver que essa faculdade cogitativa ela é bastante importante para o Averroes, né? Porque ela vai, num primeiro momento, fazer as funções desse intelecto que não existe na alma, né? Mas vai fazer, obviamente, de uma maneira rebaixada, individualizada, por assim dizer, né? Mas vamos ver, vamos seguindo. Conforme foi anteriormente dito, Averroes esclarece que a união com os intelectos separados, né? Ou seja, se, né, o intelecto material e o intelecto agente não participam das almas dos indivíduos, né? A conclusão para que possa dizer que algo seja conhecido, que algo seja pensado, vai restar aí, vai ser estabelecida por meio de uma junção com esses intelectos que são separados, né? Isso é um tema muito comum da Fálsafa, né? Ou seja, é um tema muito recorrente da Fálsafa, que é a junção, né,
do homem com esse intelecto celeste, né? Cada pensador que lida com isso vai fazer essa relação a seu modo, por assim dizer, né? Para o Averroes, essa união ela não é essencial, né? Ela é uma união operacional, né? Ou seja, no sentido exclusivo de obter um resultado, né? Que não é exatamente o ingresso de um intelecto celeste na alma do homem, né? Nós vamos entender que o Averroes rejeita um pouco isso, né? A recepção do intelecto celeste na alma, né? Não é isso, né? Para ele. Para ele, trata-se muito mais de juntar o conteúdo produzido individualmente pelos homens com essa atividade universalizante que os intelectos são, né? Que é a atividade do intelecto, vamos dizer assim, né? Propriamente dita, que formariam no homem um resultado, que o Averroes chama de inteligível. Nós vamos ver o que ele quer dizer com isso, né? A necessidade, por exemplo, da formação das intenções individuais, né, das imagens individuais para a realização desse processo é o que vai ser o que a gente pode chamar de uma contribuição inovadora, né, da presença dos indivíduos nesse processo. Tá? Bom, mas nada, né, aqui até esse ponto nos parece mais salutar do que levantar as 3 questões, né, elencadas no título da apresentação, já que esses impedimentos iniciais que eu estou apontando aqui como impossibilidades ou como limitações, isso pode nos orientar aí na formulação, né, de fato, das soluções do Averroes. Né? O primeiro problema é um problema que é conhecido como o problema da adventicidade do intelecto. Né? Ou seja, o intelecto seria algo vindo de fora, né? Ou advindo de fora, né? O que é redundante nesse caso, né? E isso não se reduz especificamente ao intelecto material, mas sim numa consideração, né, em considerar como os intelectos separados podem produzir uma intelecção, né, em um terceiro elemento que seja não um intelecto separado, mas um composto de matéria e forma. Né? Visto que o mesmo intelecto material foi separado, por exemplo, né? E que o Averroes parece não considerar essa pura recepção ou emanação, para usar um termo mais tradicional, né? Uma emanação dos intelectos separados. Né? Ele não considera essas duas coisas. Então é necessário a ele, né? É necessário a nós também entender como é possível que duas substâncias separadas, eternas e imutáveis, né? Intelecto agente e intelecto material, possam se associar a um terceiro elemento, né? Os indivíduos da espécie humana, compostos, dotados de matéria, né? E como esses 3 podem se unir, produzindo nisso, né? A partir disso, uma intelecção. Né? O segundo ponto... Ixi, gente, tem uma guerra de gatos no meu telhado aqui, vocês não se assustem. O segundo problema é o problema da individuação do intelecto. Né? O que isso quer dizer? Esse segundo problema pergunta o seguinte: como é que o intelecto material, perfeição primeira do homem, né, sendo único para todos os homens, pode diversificar sua perfeição segunda, que é o quê? Causar o pensamento nos indivíduos. Como é que isso pode ser individual se o intelecto material é um só para todos os homens? Né? Isso equivale, por exemplo, a considerar o seguinte: como é que o resultado da operação analisada na primeira questão sobre a adventicidade dos intelectos, né? Como é que isso pode, né, ser individual, enquanto essa atividade é conduzida através de substâncias celestes, né, de inteligências separadas da matéria? Esse problema foi tratado pelo Averroes como sendo mais difícil. Né? Ele diz lá no grande comentário que esse é o problema mais difícil. Só que ele resolve tanto a questão 1 quanto a questão 2 com uma mesma solução. Né? Ou seja, ele resolve as duas através de uma formulação de uma teoria do conhecimento própria a ele. Né? Ele usa isso, né? A gente conhece isso como a teoria do duplo suporte, ou teoria dos 2 sujeitos do conhecimento. Né? Isso é famoso já entre os estudiosos do Averroes. Isso é utilizado para responder essas 2 primeiras questões. Né? Para além disso, a terceira questão, por fim, né, é
perguntar qual é, então, a natureza do intelecto material, né? Ou seja, de que se trata enquanto sendo ele substrato do pensamento, ainda que não possua uma forma e seja, segundo Averroes diz, um certo ser, né? Certo, né? Possua ali um certo ser, mesmo não tendo uma forma. Pesa aqui, por exemplo, a solução que nós conhecemos, né? A solução famosa que nós conhecemos sobre a tese do diáfano, né? Que é o quê? O intelecto material como sendo um meio diáfano, né? Entre o intelecto agente, né? Uma inteligência separada da matéria, e os indivíduos da espécie humana, né? Ou seja, a ideia é aqui, né? De toda essa conferência, analisar como é que o Averroes resolve essas três questões, né? Vamos lá. Vamos lá se esses gatos deixarem no meu telhado, essa guerra acontecendo aqui. Não sei se vocês estão ouvindo, se isso está atrapalhando vocês, não sei, né? Acho que o fone aqui, ele não interfere, mas aqui vocês vão ver que tem alguns momentos que eu olho lá para fora, mas é porque eu não sei o que está acontecendo. Tem uns gatos brigando no telhado aqui, eles estão fazendo uma arruaça tremenda e às vezes eu me assusto aqui, porque eu acho que eles vão cair aqui dentro, mas não vai acontecer. Enfim. Bom, ditas essas coisas, né? Eu passo aqui agora ao ataque aí às duas primeiras questões, né? Ou seja, eu vou apontar essas duas, como o Averroes tenta resolver essas duas questões aí, seguindo mais ou menos o mesmo delineamento, né? Porque é o que ele usa, né? Para resolver essa estrutura, né? E posteriormente aí, ao final, a gente passa para a terceira questão, né? Que é uma questão um pouco mais rápida, porque de fato, na verdade, é uma constatação bastante problemática, né? E bastante singular a definição que ele faz aí do seu intelecto material, vamos dizer assim, né? Eu sigo. Como foi dito anteriormente, se o intelecto agente e o intelecto material forem postulados como substâncias únicas e separadas da matéria, aquilo que for decorrente de sua operação deverá possuir as mesmas características, né? Assim, a pergunta levantada por Averroes quer entender como é possível que uma operação realizada por tais intelectos separados possa ter o homem como alvo, né, e gerar alguma coisa que não seja, né, que não pactue com a sua natureza, né? Porque o exato problema aqui todo, né, para a gente entender é o seguinte: o Averroes parece ter um problema muito grande, né, em introduzir algo como o intelecto, né, que possui uma atividade universal, né, introduzir esse elemento na matéria, né, dizer que esse elemento participa da composição de alguma maneira, né? Todo o postulado desse intermediário que é o intelecto material parece estar diretamente relacionado a essa dificuldade, né? Ou seja, de entender, né, como é que algo que é universal pode participar da composição das coisas individuais, né? Essa parece ser a enrascada na qual o Averroes está se metendo, vamos dizer assim, né? Averroes encontra, por exemplo, uma semelhança com essa situação na relação que se estabelece entre a faculdade cogitativa e as intenções imaginativas, né? Lembrando que a característica dessa relação reside na possibilidade de que as intenções sejam mutáveis de acordo com suas fontes sensíveis. Considerá-las eternas, por exemplo, demandaria que sua natureza fosse considerada do mesmo modo em todas as etapas anteriores, resultando em um contrassenso último, né, de que, por exemplo, as sensações fossem eternas, né? Qual que é o problema aqui? O problema aqui é o seguinte: o conhecimento, né, todo o processo de conhecer para o Averroes, ele tem início lá na obtenção das imagens sensíveis por meio né, dos sentidos externos e sentidos internos, que processa essas percepções por meio dessas faculdades e que faz com que o resultado dessa percepção, lá no que ele chama de faculdade cogitativa, seja uma imagem da coisa individual já desprovida da sua individualidade material, vamos dizer assim, né? Ou seja, ainda é uma imagem
que faz referência a um indivíduo, mas já está, em alguma medida, separado dessa individualidade, né? E foi julgado, de alguma maneira, por essa faculdade cogitativa. O termo julgar aqui é bem difícil, né? Ou seja, é estranho, porque nos leva a um elemento judicativo que é mais próprio de uma instância superior a isso, né? Ou seja, o que em resumo, a faculdade cogitativa faz, né, é pegar aquela imagem individual e comparar ela com as outras imagens individuais que já existem na aula, né? E aí eu faço com que a objetividade daquela imagem sensível seja dissolvida na minha subjetividade. É como se eu pudesse dizer que a coisa conhecida fora de mim, ela se torna a minha coisa, né? E aí eu transformo essa imagem no que o Averroes chama de intentio, né? Numa intenção imaginativa, né? Não é mais simplesmente uma imagem, e ainda que seja individual, né? É minha, né? Então, eu posso dizer o seguinte, né? Se todos nós aqui estivermos olhando para um livro, né? Objetivamente, todos nós vamos receber ou capturar uma certa imagem desse livro, mas a partir dessa imagem objetiva, todos nós vamos formar uma intenção própria desse livro, que é nossa, né? A minha intenção imaginativa desse livro é só minha, né? Cada um vai ter a sua, né? Isso é muito engenhoso e é isso que o Averroes vai usar lá na frente para resolver grande parte dos problemas da individualidade, né? Então, é importante falar um pouco sobre isso, né? E aí apontar isso, né? Ou seja, não pode, né? Eu não posso considerar, por exemplo, que o intelecto agente jogue diretamente uma universalidade na alma dos indivíduos, porque senão eu condenaria todo o processo de obtenção desse universal a um processo regido pelas mesmas características do universal tal qual ele existe lá no intelecto agente, né? Todas as coisas que estão lá têm que ser impassivas, eternas, né? Impassíveis, eternas e imutáveis, né? Eu teria que fazer isso com tudo, retroativamente, até chegar na sensação e dizer, olha, as sensações são eternas e imutáveis, né? Porque a gente sabe que não é, né? O que a gente sabe, não. Desde que a gente leu Aristóteles, a gente sabe que não é, né? Então, já fica aí, né, a dificuldade que o Averroes aponta. Isso não é exatamente uma dificuldade, o que ele está fazendo aqui é apontar, isso é um contrassenso, né? Então, como ele diz, né? Eu cito aqui, ele mesmo diz, pois é impossível sustentar que as mesmas intenções sejam por vezes eternas e por vezes corruptíveis, né? A não ser que uma natureza corruptível possa mudar e se converter em eterna, né? Ou seja, eu disse agora há pouco sobre isso, né? O Averroes tem uma dificuldade nessa relação de transição, né? Ou seja, o que é eterno tem que permanecer desse jeito, o que é mutável tem que permanecer desse jeito, né? E não transitam, né? Obviamente, um em relação ao outro, né? Uma coisa não se torna a outra, para Averroes. E o grande problema é o contato, né, entre essas duas. Por quê? Porque, por um lado, o contato do eterno com o mutável converteria o mutável em eterno. E o contato do mutável com o eterno faria com que o eterno se corrompesse, né, se tornasse mutável, né? Então, essa é a dificuldade, né? Parece ocorrer aqui, por exemplo, a aplicação, né, de um princípio de semelhança, mas um princípio meio esquisito, pois os entes compostos, dada a sua transitoriedade inerente, não podem ser conhecidos naquilo que não possuem diretamente como atributo, né? Nesse caso, a eternidade ou a necessidade. Resta que tais características sejam advindas de princípios causais que compreendam tais entes a partir de sua consideração absoluta, né? Correndo o risco aqui de antecipar uma leitura doente à essência do Tomás, o que seria, obviamente, anacrônico. O exemplo das intenções, no entanto, pode soar como bastante simplório na medida em que o caráter transitório da natureza sensível lhe é evidente. No entanto, a operação realizada entre os intelectos separados e os seres humanos guarda maiores dificuldades, visto que é necessário ter que considerar dois aspectos fundamentais. E, aparentemente, né, dois aspectos que também são excludentes, né? Mas, aparentemente.
que os inteligíveis constituídos a partir dessa operação intelectiva devem reter a multiplicidade de um de seus sujeitos, nesse caso dos seres humanos, né? Ou seja, os inteligíveis constituídos a partir da junção entre homem e intelecto separado devem ser múltiplos, porque o homem participa desse processo. Isso é um problema. 2. Sustentar também, de algum modo, as características dos outros dois sujeitos, né? Os intelectos separados da matéria. Ou seja, eles são excludentes, né? Ou seja, é um problema. Como é que eu faço? Né? Além disso, é fundamental que também se considere o seguinte, né? Que não basta apenas preservar ambas as características dos sujeitos envolvidos nesse processo. É também fundamental que se considere que aquilo que está em jogo é a continuidade do processo que encontra seu resultado na efetivação do conhecimento no interior das almas humanas. O sujeito beneficiado por esse processo, por assim dizer, é uma alma que participa da composição com a matéria e que não é, por essência, dotada de conhecimento universal em ato. Nesse sentido, parece-nos que o primordial também seja, né, considerar que os intelectos separados não perdem ou ganham absolutamente nada por sua participação nesse processo, já que não podem mesmo perder suas características, né, os seres humanos sendo diretamente atingidos como alvos, né, como sujeitos desse processo, poderão encontrar aí, segundo Averroes, o horizonte da expansão de suas capacidades intelectuais em potência, pelo menos no início. Né? Podemos também dizer que Averroes poderia muito bem ter se utilizado das já tradicionais teorias da conjunção com o intelecto separado, teorias da emanação, etc. Né? Mas por que dizer isso? O problema da relação que tentamos esboçar aqui parece considerar aspectos ainda pouco evidentes, né? Pois a leitura de diversos pontos do grande comentário indica que o intelecto agente do Averroes permanece como uma substância intelectual separada, né? Aos moldes de teorias relacionadas à intelecção, né? Que a gente conhece aí como tradição, né? Nessa tradição aristotélica. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Cada autor vai introduzir os seus próprios elementos nessa discussão. Né? No entanto, a natureza impassível, eterna e sem mistura permanece como características essenciais desse intelecto, que é capaz de se tornar todas as coisas. Né? Que é capaz de, tornar todas as coisas em ato. Né? O que está lá no De Anima 3.5 do Aristóteles. Né? O que parece, nesse caso, ser a fonte do problema, né? Ou a fonte do estranhamento, é aquele intelecto que é capaz de se tornar todas as coisas, né? E que, segundo Averroes, aí que é o grande problema, também não se encontra no interior das almas individuais. Né? Tem um problema aqui que é o seguinte, né? O De Anima que o Averroes comenta, né, parece indicar, né, por um problema de tradução, que este intelecto em potência também estaria separado. Né? E aí a compreensão desta separação, né, vai levar aí a uma posição mais radical do Averroes. Né? Eu concordo em parte com isso que está sendo dito, né, do erro, vamos dizer assim, né, do problema da tradução, mas que parece ser uma questão muito mais implícita de uma discussão mais ampla, né? Ou seja, a separação do intelecto ela já começa a ser operada lá em cima, lá no Alexandre, né? De Afrodísio, que começa a tirar da alma essas partes que são mais divinas, por assim dizer. Né? Então, eu concordo, né, que talvez essa dificuldade textual possa ter uma influência dentro do que o Averroes está elaborando, mas não acho que possa ser reduzido a isso. Né? E o grande problema é esse, né? Ou seja, os autores diante da dificuldade, né? Os leitores do Aristóteles diante da dificuldade de entender o que é esse intelecto que se torna todas as coisas, né? Eles vão, a partir disso, introduzir seus próprios elementos dentro dessa discussão. Né? Enquanto isso, o intelecto agente, né, segue permanecendo ali como aquela substância impassível, imutável, né, e sem mistura, né, por assim dizer. Nesse sentido,
parece-nos que a questão aqui seja mais diretamente relacionada a saber, né, como o intelecto material, separado da matéria, poderá engendrar no homem um conhecimento que esteja de acordo com a sua natureza de ente composto. Averroes observa que o resultado dessa operação de conjunção gera no homem um hábitus, né? Quem é leitor do Tomás aí do Tomás de Aquino conhece bem a expressão, né? Um hábitus, uma disposição, né? Isso no Averroes, viu, gente? Uma disposição positiva para conhecer, né? O que ele chama também de um intelecto especulativo, individual, sujeito à geração e à corrupção, mas que representa diretamente a expansão do conhecimento presente nas almas individuais, né? Originalmente em potência e que progressivamente pode tornar-se em ato. Né? O que o Averroes vai dizer, olha, o homem pode, a partir da expansão da sua própria faculdade cogitativa, né, adquirir para si um conjunto, né, de inteligíveis que faz com que ele tenha uma espécie de intelecto em construção na sua própria alma. Né? Ele chama isso de intelecto especulativo, em outros momentos, né, o intelecto adquirido, né? São etapas, né, da história toda. O fato é que a alma dos seres humanos começa em potência para isso, né? E pode, né, ao longo da sua existência, ampliar isso. Naturalmente, ela vai ampliar, né? Mas a sabedoria, o conhecimento científico, né, aquilo que interessa de fato, só vem com uma expansão muito grande disso. Né? O Averroes tem outras obras onde ele trata desse assunto, né, onde ele vai mais diretamente nesse ponto. Mais uma vez, aqui, Averroes recorre à analogia com a sensação, ao apontar que o intelecto material possui similaridade com a recepção dos sentidos, mas que, diferentemente destes últimos, não encontra limites para a sua atividade. Pelo menos não do mesmo modo que a visão ou a audição podem ser bloqueadas pelo excesso ou a falta de estímulo. No entanto, o intelecto material também é atravessado, por assim dizer, por aquilo que é alvo da sua atividade, né? Sendo, em certa medida, também moldado por ele. Se o papel do intelecto agente é o de tornar todas as coisas inteligíveis, o do intelecto material seria o de tornar-se todas essas coisas, restaria ao homem, o terceiro elemento desse processo, a tarefa de fornecer o conteúdo intencional, objetivo, por meio do qual a expansão intelectual desses indivíduos será levada a cabo. Para Averroes, essas imagens, essas intenções individuais seriam a garantia da participação humana em um processo cósmico eterno, né, que, por um lado, indicaria a atividade, né, infinita, eterna dos intelectos separados, e, por outro lado, uma inclinação natural dos homens, né, positivamente direcionados aí na expansão de seu próprio intelecto especulativo, né, ou no desenvolvimento de uma capacidade intelectiva potencial, né? Ou seja, transformar essa atividade potencial em ato. No entanto, a centralidade dessa operação parece não estar diretamente orientada para os homens, senão enquanto produtores de imagens e receptores do resultado dessa união. É possível afirmar isso considerando que o intelecto material adquire tamanha centralidade ao ocupar um duplo papel, né? Tanto no que se refere ao contato direto com o intelecto agente, né? Quanto, né, em outros termos, sendo atraído em alguma medida pelas intenções individuais produzidas pelos seres humanos. Né? Em resumo, para compreender o processo intelectivo apresentado no grande comentário, também é necessário compreender que a atuação e a integração entre natureza sensível e inteligível tem como ponto central, né, o seu encontro no interior do intelecto material. Né? Isso é o duplo suporte. Né? É um elemento central e responsável, né, segundo Averroes, por esclarecer a relação e a participação do homem na produção dessa sua própria, né, expansão intelectual. O Averroes insiste, né, que esse conhecimento é produzido pelo próprio homem. Né? Ou seja, parte de um esforço de produzir essas intenções individuais é o que faz com que
o homem tenha acesso, né, à conjunção, né, a essa junção com os intelectos separados, né? Averroes parece encontrar também nessa dinâmica entre os intelectos separados a saída para escapar do que considera como sendo um sintoma errôneo, né, de passividade, reduzir, né, essa expansão do conhecimento humano a uma recepção passiva, né, obtida do intelecto agente. O Averroes rejeita isso, né, de que o homem seja um receptáculo passivo da inteligibilidade, vamos dizer assim, né? E ainda que precise dessa união com os intelectos separados, estes homens, né, os homens passariam a um nível de integração superior, né, com o universo, quando se tornam provocadores diretos dessa união, na medida em que são essas imagens produzidas pelas almas individuais que vão provocar a atenção, por exemplo, do intelecto material, que recebe, né, que percebe nessas intenções universalidade, né, impotência, né? Este, né, como diz o Averroes, é o primeiro passo no sentido de produzir um inteligível especulativo, né? Já já a gente vai ver o que é um inteligível especulativo. Gente, eu estou completamente perdido com relação ao tempo, viu? Eu acho que a gente atrasou um pouco, né? Por isso que eu estou um pouco tranquilo aqui. Mas vocês me avisem, viu, gente? Se eu tiver com pouco tempo aí, me manda no chat aqui que eu dou uma olhada aqui, viu? Cada um dos lados, né, das posições que orientam aí a tese do duplo suporte, parece estar comprometida com a satisfação de condições pelas quais um conhecimento de natureza universal, né, possa ser garantido aos seres humanos. Nesse sentido, há que se considerar que tanto a verdade quanto a existência deverão estar contemplados nesse processo, né? Aqui o Averroes está se aproximando em alguns momentos, né, de algumas coisas que parecem indicar uma certa leitura dos segundos analíticos, né, do Aristóteles. E aqui ele está muito preocupado em garantir um certo caráter científico, né, a possibilidade de que as condições de uma ciência sejam respeitadas, né? Por isso que ele está falando sobre garantir a verdade e a existência, né, na construção desses inteligíveis, né? Porque não pode ser também um processo pura e simplesmente de composição e divisão, né? Porque senão vira um pouco, bagunça um pouco a coisa, né? Nós vamos ver. Pois quanto maior, né, a compreensão dessas duas condições, da verdade de algo e da existência de algo, mais científico, por assim dizer, é o conhecimento que se pode produzir a respeito de alguma coisa. Assim, né, ele prossegue com analogia, fazendo analogia ao sensível, na constituição das intenções individuais. O sujeito, por meio do qual o caráter verdadeiro de uma intenção é comprovado, né, são os entes compostos a partir dos quais essas imagens são verdadeiras, né? Ou seja, eu digo que uma intenção é verdadeira porque ela tem um correlato verdadeiro, existente, né? A fórmula aqui é uma velha conhecida, né? A verdade daquilo que é dito ou concebido no pensamento é garantido pela existência real da coisa no mundo, né? É sempre possível, por exemplo, falar de uma entidade imaginária, né? Um unicórnio, um dragão, né? E também pode ser até possível inventar uma ciência sobre essas entidades. No entanto, a verdade a respeito dessa ciência só poderia ser comprovada pela existência real do ente. O que nos leva ao segundo membro, né, da relação, porque a existência do ente no mundo é o que também permite a criação da intenção individual, né? Ou seja, então, é uma certa relação coextensa, né, que a verdade e a existência de alguma coisa possam ser comprovados, né? E aí eu cito, o Averroes diz o seguinte: pois que formar pelo intelecto, formare, né, segundo diz Aristóteles, é como compreender pelo sentido. Compreender pelo sentido completa-se por meio de dois sujeitos, dos quais um é o sujeito pelo qual o sentido é verdadeiro, né, é a coisa sentida fora da alma, enquanto o outro é o sujeito
pelo qual o sentido é uma forma existente, né? A perfeição primeira do senciente. É também necessário que os inteligíveis em ato possuam dois sujeitos, dos quais um é o sujeito pelo qual são verdadeiros, isto é, as formas que são imagens verdadeiras, enquanto o segundo é aquilo pelo qual os inteligidos são um dos entes no mundo, e este é o intelecto material. Neste caso, né, considerando a correspondência apontada por Averroes, a verdade do inteligível será correspondida pela intenção individual previamente obtida da analogia sensível. Isso pode nos levar a elaborar algumas palavras, por exemplo, sobre a individualidade em Averroes. Considerando, nesse caso, que a verdade do inteligível introduzido na união operacional com os intelectos separados seja garantida pela verdade do ente composto e não especificamente pelo intelecto separado. O que parece indicar aqui é que a contribuição externa doada pelos intelectos separados contém o que podemos chamar de uma carga objetiva de universalidade, concedendo atualidade à medida, a verdade potencial contida no ente material, que pode ser retroativamente ou coextensivamente verificada. O que Averroes aparentemente pode estar fazendo é reposicionar essas operações do intelecto, deslocando, por exemplo, composição e divisão, né, pelo menos inicialmente, para os sentidos internos, né? Ou seja, o Averroes está colocando a composição e a divisão não no intelecto, mas nos sentidos internos, né? Por quê? Porque eu consigo já fazer, segundo Averroes, a composição e a divisão já como uma espécie de preparatio, né, para uma união mais nobre, mais, né, intelectiva, de fato, com intelectos separados, né? No entanto, o que estou chamando aqui de verdade deverá ter seu suporte dado pelo indivíduo. Para os intelectos separados, pouco interessa se este ou aquele indivíduo tem uma propriedade, né? No conhecimento universal, tais propriedades encontram-se indistintas, né? Ou seja, são suprimidas por seu caráter indistinto. Em termos de acréscimo, é no indivíduo que a obtenção de tal verdade sobre algo amplia essa disposição positiva que há para conhecer e que aproxima o homem de uma forma, né, intelectiva atual, né, que o Averroes vai chamar de intelecto agente forma nobis, né, ou seja, vai dizer que a nossa forma última seria o intelecto material, né? Nós, os seres humanos, seriam intelectos esvaziados de sua inteligibilidade, né, de sua plenitude, vamos dizer assim. Assim, a existência dos inteligíveis será a sustentação de sua existência pelo intelecto material, substrato de sua constituição. Ao tornar-se o próprio inteligível, atua como uma espécie de matéria inteligível, né? Isso o intelecto material. Do mesmo modo que as cores podem alterar a visão, as intenções individuais serão os motores do intelecto material. Não por sua individualidade, mas por expressarem, enquanto intenções, universalidade potencial que está contida nelas. A efetividade da sentença "o homem pensa", para Averroes, só poderá ser compreendida pela intervenção dessas intenções individuais, pois a formação do inteligível especulativo requer a especificidade intencional fornecida por essas intenções. Tais inteligíveis, produzidos a partir da união operacional com os intelectos, são múltiplos e distribuídos pela divisão numérica dos entes racionais compostos, seus sujeitos. A união operacional, né, ou conjunção, para utilizar esse vocabulário mais técnico, né, do tema, não será uma efetivação do contato entre o humano e o intelecto, mas sim entre o humano e o inteligível. O que eu estou dizendo aqui, né? O que eu não, né? O que o Averroes está dizendo aqui, né? O que o Averroes está dizendo aqui é o seguinte, né? O homem, o que une o homem ao separado da matéria não é o intelecto, ele não se une ao intelecto, ele se une ao que foi produzido, por assim dizer, né? E esse inteligível que é produzido aí nos indivíduos,
ele, na verdade, ele é o... E aí é um problema, né? É um inteligível intermediário. Por quê? Porque ele expressa uma certa universalidade. Ele não é universalidade plena nos moldes como ela pode ser encontrada no intelecto agente separado, né? Por quê? Porque há que se considerar tanto o que foi produzido pelo homem individualmente e tanto, né, o que é doado, por assim dizer, do intelecto agente. É como se eu tivesse que dizer o seguinte, né? Na medida em que são os homens individuais que provocam a relação com os intelectos separados, o que eles vão receber dos intelectos separados é proporcional ao nível dessa provocação, vamos dizer assim, né? Então, um homem que é, sei lá, sábio, vamos pensar assim, um homem que fosse dotado de uma sabedoria plena, né? Como os árabes consideravam, por exemplo, que o Aristóteles era, ele teria capacidade de receber dessa relação, né, uma carga muito alta de universalidade. Por quê? Porque ele progressivamente expandiu esse acesso, né? Resta Professor, dúvida se o 5 Averroes minutos até o considera... encerramento, ok? Tá, obrigado. Resta saber se o Averroes, por exemplo, consideraria, né, isso não é muito claro, se ele consideraria que é possível essa identificação plena, né, essa união plena entre homem e intelecto separado, né, que seria aí um estado meio sobrenatural, né? Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que o Averroes não... Ele fala sobre isso lá no comentário 36, mas ele não... Ele menciona uma ligação dessa natureza, mas ele bota a culpa no Temístio, né? Ele diz, olha, é o Temístio que fala isso, né? Não sou eu, né? Então, acho que ele é um pouco evasivo em relação a esse tema, né? Tem outras razões para acreditar nisso também, mas eu não dá tempo de eu expor isso aqui, né? Para finalizar, essas duas primeiras perguntas elas foram respondidas, né, pelo Averroes usando essa teoria do duplo suporte, né? Como é que o inteligível pode ter uma carga intencional, né, oriunda de um indivíduo e ao mesmo tempo ela pode espelhar uma universalidade, né? Ou seja, em resumo é perguntar como é que a ciência é possível ao homem, né? Ou seja, o uso desse recurso intermediário, né, de um inteligível que seja meio universal, né, mas não plenamente universal, é o que o Averroes vai utilizar para responder essas duas primeiras questões, né? Quanto à terceira questão, que pergunta sobre a natureza do intelecto material, o Averroes, né, ele usa, como eu disse lá no início, né, a metáfora do diáfano, né? Ele vai dizer, olha, similar a isso é o diáfano que recebe a cor, né, vinda dos homens, e a luz ao mesmo tempo, né? A luz do intelecto agente. E a luz é a causa eficiente da cor, né? Segundo, né, o que causa perplexidade nisso, né, é essa definição, né, de diáfano que exclui, né, o intelecto material daquilo que o Brené, né, o Jean-Baptiste Brené, chama de cadastro ontológico do Aristóteles, né? Por quê? Porque postula o intelecto material como sendo um certo ente, né, mas que não é nem uma matéria-prima, nem uma inteligência separada, né, os moldes tradicionais, porque o intelecto material não está sempre em ato, né? Ele nem é um composto de matéria e forma, porque ele não pode ser determinado por materialidade, né? E o Averroes vai dizer literalmente que ele é um quarto gênero de ser, né? Esse quarto gênero de ser, eu sigo para finalizar, seria, né, explicado pelo Averroes a partir do seu critério de diferenciação das substâncias celestes e materiais, que seriam distintas apenas em seus graus de potência, né? Uma condição introduzida em todas as coisas que não são, né, o primeiro princípio, que é o único que está em puro ato, né? Todas as demais coisas que não são o primeiro princípio, que não são o puro ato, contêm algum grau de potencialidade. Para o Averroes, né? E a distinção nesses graus de potência introduziria uma necessidade meio dual em todas as coisas, né? Com isso, seria necessário que tudo seja constituído por certa composição e que sempre exista um correlato
né, uma analogia para a matéria, substrato desse composto, mesmo que esse composto não tenha matéria, né? O Averroes está dizendo, esse quarto gênero de ser estaria presente em todas as inteligências separadas, em que exista uma composição por potencialidade. Ou ainda, né, para dizer de todas de uma maneira um pouco mais simples, essa composição, né, ela seria patente de toda a inteligência separada que possua uma causa externa a si própria, né, e que precise pensar alguma coisa fora de si. Ou seja, só o primeiro, né, só o primeiro princípio, só o ato puro, é que não teria para si mesmo um quarto gênero de ser, que seria chamado de intelecto material, né, porque não seria dotado de potencialidade, né? Então, o Averroes meio que retroage, né, isso em alguma medida. Para acabar agora, juro. O Averroes é muito difícil localizar, né, isso em outras obras do Averroes, né? Esse tipo de investimento que o Averroes está fazendo aqui, e aí eu problematizo mais, né? Que o autor do grande comentário ao De Anima está fazendo aqui, né? É muito difícil de localizar em outras obras, né? Em outras obras supostamente do Averroes, né? Mas é muito interessante isso porque, em resumo, o que a gente pode ver é que o Averroes tira, né, uma solução para o Estatuto do Intelecto Material, tira uma solução extremamente problemática, né? E os problemas a gente pode discutir ao final, né? Quando a gente for fazer aí uma rodada de conversa. Muito Ok, obrigado professor. e desculpa aí o meu atrevimento na hora.